O que eu preciso ter para construir relatório? Além de saber mexer no Power BI, né? Mas qual que é a estrutura que eu preciso ter para quando eu comecei a trabalhar com Power BI, eu quero começar a aprender a fazer relatório no Power BI, o que eu preciso ter? Primeira coisa que você vai precisar ter é base de dados, né? Você vai ter que criar a base de dados. Como que a gente cria essa base de dados, né? A gente pode trazer a base de dados por checklist que a gente cria, né? Que é um fluxozinho bem simples do que eu fiz. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, qual que é o fluxo, né? A gente precisa disso daqui, ó. Então, a gente precisa criar o relatório. O que eu preciso para criar o relatório? A gente precisa de base de dados, né? Como que a gente vai acessar essa base de dados? É um Excel, é um CSV, é um banco de dados SQL, é uma API ou é direto de um sistema? A gente pode fazer tudo isso pelo Power BI, né? A gente pode ter uma planilha lá e puxar ele. Então, o que a gente precisa ter, né? Como que a gente vai gerar essas bases de dados? Então, base de dados, dependendo do tamanho da sua empresa, da estrutura, do quanto ela investe na estrutura ali de segurança, ela vai ter um sistema para gerenciar pessoas, vai ter um sistema para fazer investigação, para controlar incidentes, vai ter um sistema para fazer checklists, né? Vai ter mais ou menos isso, né? Tô supondo que ela tenha, tô supondo que os checklists, que as inspeções que você faz em campo, elas são digital, né? Não é num papel. Então, se é num papel, o primeiro passo, você precisa começar a fazer checklist digitalizado no celular. Ah, Rafael, mas a empresa não investe, o que eu preciso fazer? Cara, super fácil. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando como que você pode criar um checklist aí digital pelo Google Forms ou pelo Microsoft Forms. Você consegue criar um checklist aí para você estar aplicando as suas inspeções aí de forma digital e com isso criar dados. Supondo que você não fez isso, pelo menos até agora, o que você deveria fazer? Se pegar lá todos seus arquivos que você tem de checklist, né? O calhamaço de papel que você tem lá e planilhando tudo aquilo. Então, coluninha lá, inspeção, data, setor, tudo que você preenche no seu relatório no papel, você precisaria colocar isso numa planilha no Excel, né? Você teria que planilhar tudo isso e você vai demorar muito tempo para fazer isso, né? Supondo que você vai colocar um estagiário, um jovem aprendiz, alguma coisa do tipo, né? Porque a sua hora é muito cara para a empresa. Então, na teoria, você gastaria esse tempo aí para fazer. Rafael, hoje a gente já faz de forma digital, a gente usa o Forms, ou a gente tem um próprio sistema aqui que cria checklist, que a gente consegue criar checklists para a gente tá fazendo, né? E aqui as principais bases de dados que a gente pode usar, né? As fontes de base de dados que a gente vai usar para fazer relatórios relacionados à segurança do trabalho, elas estão aqui. Então, checklist, e aí checklist pode ser de vários tipos, né? Quanto mais melhor. Então, pensa, nós da segurança do trabalho, a gente precisa de dados. Então, supondo que a gente vai fazer uma análise de acidentes ou de incidentes, a gente precisa de dados. Para ter dados de incidentes, os incidentes precisam acontecer. Então, na teoria, você não quer que os incidentes aconteçam, né? Mas você quer avaliar os dados da segurança do trabalho. E aí o principal fonte dos dados seriam checklists. Então, ele pode ser a inspeção que você faz, observação, lista de verificação, checklist de veículos, diversas coisas, campanha, pode fazer diversos checklists que isso vai gerar dados para você. Então, checklists, EPI, entrega de EPI, você vai fazer um relatório referente a EPI, como que tá a entrega, como que tá o gerenciamento do EPI, às vezes é só um almoxerifado que entrega e ninguém cuida, ninguém gerencia, ninguém sabe, você não sabe como que tá sendo a entrega dos seus EPIs, se tá sendo entregue, se não tá sendo entregue, como que você gerencia isso? Então, controle de incidentes, controle de absenteísmo. Lembrando que nem todas essas bases de dados vai ser você que vai gerar, né? O controle de absenteísmo geralmente fica com RH. Controle de produção, você também não vai gerar. Mas por que você precisa do controle de produção para fazer um relatório de segurança? Às vezes você quer fazer uma relação de quanto está produzindo para quantos acidentes. Estou dando um exemplo, né? Ou o consumo de EPI está sendo alto, mas está produzindo pouco, está produzindo muito aquele setor, aí faz sentido ou não faz sentido, depende da análise que você vai fazer.